Graça e paz, irmãos, da parte do nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, e também aqueles que pela primeira vez vão ouvir este vídeo, boa noite. Irmãos, eu tenho aqui um relato agora da história, irmãos, que muitos de nós, muitas das vezes, reclamamos das provas, das lutas, das adversidades, mesmo sabendo, irmãos, que isso faz parte da vida do cristão, embora isso não quer dizer que nós vamos viver assim sempre. Tem horas que o Senhor nos dá uma trégua. Mas aqui nesse mundo, irmãos, esperamos agora com mais diligência a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos acontecimentos, por tudo que consta na face da terra, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, podemos compreender que a volta de Jesus Cristo está mais próxima cada dia que passa. E nós devemos, por misericórdia, clamar todos os dias o perdão e pedir a Deus que tenha compaixão de nós, para que tenhamos também naquele dia esta grande riqueza que nada neste mundo pode comprar. Eu gostaria, irmãos, de falar com vocês a respeito dos homens de Deus do passado, que fique como exemplo. Nós temos ali no livro de aos Hebreus, no capítulo 11, algo relatando a respeito daqueles que esperaram no Senhor pela fé. Muitos foram torturados, mortos e martirizados, mas não perderam a esperança de um dia herdar o galardão ou a coroa da vida eterna. Irmãos, nós sabemos que houve grandes perseguições, muitas perseguições, irmãos, aos cristãos. Glória ao nome santo do Senhor. Houve muitas perseguições aos cristãos, irmãos. Não poucas, mas muitas. O grande imperador, o imperador Nero, foi o imperador que iniciou a perseguição aos cristãos em 64 depois de Cristo, irmãos. Ele era tinha uma forma tirânica e muita fúria. Esse imperador foi muito cruel contra os cristãos, a ponto, irmãos, conforme registra Eusébio, que era um escritor na época, que escrevia, escreveu um registro sobre isso, a ponto de ele encher cidades de cadáveres humanos, mostrando, irmãos, humanos que não deviam nada, apenas louvavam a Deus, servos, irmãos nossos. Eu, sinceramente, cada um tem um gosto, não estou aqui dizendo que não pode, mas eu não sinto nem alegria de ir ali em Roma, no Coliseu, irmão, não sinto alegria. Eu me lembro daquilo, que tudo que aconteceu vir na minha mente, mas não é que seja errado ir. Quem pode ir, já passei na frente algumas vezes, mas não entrei. Irmãos, ele era um homem totalmente desorientado, irmãos. Aqueles cadáveres mortos de velhos jazendo ao lado de jovens e corpos de mulheres abandonadas. Santo é o Senhor. Nus no meio da rua, sem respeito algum por seu sexo. Muitos houve entre os cristãos daqueles dias que, vendo as obscenas abominações e intolerável crueldade de Nero, julgaram que ele era o anticristo. Na verdade, ele tinha sim o espírito do anticristo, irmãos.
Ele não era o anticristo, mas sim o espírito dele. Se fez anticristo, não é? Martirizando Pedro, Paulo, foi ele, irmãos, que martirizou Pedro. Diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque Pedro falou, não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Isso está na história. Paulo foi degolado também, irmãos, na época desse imperador. O cristianismo era visto como um empecilho para a figura dos Césares, pois tinha já assumido o título de Augustus. Esse título de Augusto significava Deus, irmão. Por isso que fala Augustus César, que quer dizer divino. Não é Deus, mas divino. Corrigindo aqui, eu falei Deus, mas é divino, certo, irmãos? Instaurou-se o culto ao imperador e a adoração como parte do culto doméstico dos ancestrais. Todos os ancestrais, os homens, imperadores, se faziam culto a eles, irmãos. Uma abominação total. E o culto, irmão, dos cristãos era nos lares. O culto dos cristãos era escondido, era um culto doméstico. Um grande incêndio ocorreu em Roma, que destruiu 10 dos 14 bairros da cidade, incluindo o bairro do Mercado Central. A principal causa do incêndio pode ter sido a seca daquela época, que fora muito agravante nos anos passados, ou mesmo uma pequena fogueira mal controlada. Glória ao Senhor, que com os ventos fortes típicos da Península Itálica, nesta época do ano, não se sabe ao certo, porém, o fato infeliz é que os cristãos pagaram a culpa por tão maldito ato. Nero, aproveitando-se da situação, ratificou a acusação, tirando dele a responsabilidade e jogando a culpa em todos os cristãos. Em uma noite do ano de 64 depois de Cristo, ele promoveu a famosa iluminação humana na cidade. E no decorrer, glória ao Senhor, da Via Ápia, a maior estrada do Império Romano, onde Paulo, por certo, passou por ela também. Irmãos, ele amarrou os cristãos aos postes, cobertos com piche, comemoração por ter sido feito a justiça, ateou fogo em todos, iluminando a noite romana. Ao invés dos cristãos, irmãos, se lamentarem, chorarem, eles davam glória a Deus. Bendito o nome santo do Senhor. Os cristãos no início da igreja viviam em constantes aflições, com perseguição do governo romano e das pessoas que os acusavam de canibalismo. Veja bem, irmãos, acusavam os nossos antepassados cristãos de canibalismo e de orgias secretas. Um dos fatos essenciais para o crescimento dessas injúrias se dava pela descrição dos cristãos e da participação efetiva somente dos que já tinham sido batizados. O primeiro desenho da cruz de Cristo é uma cruz de blasfêmia, onde se vê um homem com mãos erguidas e uma cruz onde está pregado um homem com a cabeça de asno. O fato de não deixarem influenciar pelo paganismo, não frequentavam festas romanas, os cristãos não se deixavam levar por isso, irmão.
nem frequentavam festas romanas que eram idólatras, e nem os espetáculos de horror, tornando eles alvos fáceis de difamação, repúdio e até mesmo assassinato. Com o surgimento, irmãos, dos mártires, os cristãos iam participar dos santos cultos nas catacumbas romanas, e ali também jaziam os corpos dos outros irmãos, daqueles que deram a vida pelo Senhor. Em Ostia, o antigo porto de Roma, na foz do Tibre, ainda existem as ruínas de uma dessas primitivas igrejas domésticas, datando provavelmente da época de Constantino. Também as capelas mortuárias dos cemitérios eram usadas para o culto dos cristãos, principalmente na época de perseguição, aproveitando-se da lei romana que considerava sagrado os cemitérios, as famosas catacumbas romanas, cemitérios subterrâneos, irmãos, glória ao Senhor. E ali se reuniam, tinha igrejas enormes, bonitas, aonde se podia entrar. Não, era ali debaixo mesmo, nos cemitérios das catacumbas. E ali Deus ouvia eles, irmãos. Por isso tenhamos cuidado, líderes religiosos, tenhamos cuidado. Sejamos bem espirituais. Não vamos usar tanto dinheiro para isso, enquanto existem tantos necessitados passando pela fome e pelas dificuldades da vida. O maior investimento que se faz é naquele que é necessitado, irmãos. Glória ao Senhor. Irmãos, ainda mostram em suas paredes os afrescos de pinturas religiosas, murais que são considerados os mais antigos exemplos da arte cristã. Os irmãos marcavam ali nas paredes daquela gruta, não é? Talvez para lembrar, talvez não para adorar, porque eles adoravam somente a Deus, mas para lembrar. Hoje, para lembrar de alguém, nós olhamos numa fotografia, não é? Alguns sinais eles faziam ali, algumas coisas, na hora do desespero, da perseguição. Os tiranos e órgãos de Satanás não se contentavam apenas com a morte para tirar a vida do corpo. Os tipos de morte eram tão diversificados quanto terríveis. Tudo o que é crueldade de invenção do homem que pudesse conceber para castigar o corpo humano era posto em prática contra os cristãos. Açoites, flagelos, estiramentos, dilacerações dilaceravam o corpo, apedrejamentos, lâminas de ferro em brasa aplicadas em seus corpos, profundas masmorras, todas de tortura e estrangulamento nas prisões, dentes de animais selvagens, grelhas, partíbulos e forcas, e os arremessos sobre os chifres de touro. Além disso, também eram mortos por esses meios. Os seus corpos eram amontoados junto a eles e deixavam cães para guardá-los, a fim de que ninguém pudesse vir dar-lhe sepultura. A súplica, não queriam que fizesse nenhuma súplica, alguém fosse lá sepultá-los, não. Ninguém conseguia que eles fossem tirados dali para serem sepultados. Contudo, apesar de todas essas contínuas perseguições e castigos horríveis, a igreja crescia a cada dia profundamente. Bendito o nome santo do Senhor. Enraizada na doutrina dos apóstolos e dos homens apostólicos, abundantemente regada pelo sangue dos nossos caros irmãos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A pregação e o martírio era um sinal muito grande. Mesmo sabendo que iam ser martirizados, pregavam, e isso servia de sinal muito grande, e muitos se convertiam.
Os pagãos se convertiam. Muitos eram constituídos de artesãos, escravos, pescadores e toda sorte de pessoas de classes baixas, e os eruditos consideravam o cristianismo como algo de ignorante e sem nenhum sentido, o que mudaram um pouco com os apologistas. A partir de denúncias do povo, instaurou-se o processo de condenação, onde os cristãos eram chamados a prestar culto aos deuses e ao imperador. Houve recusa e poderia haver condenação de morte. Durante o reinado de Marco Aurélio, um grande número dos que professavam a fé em Cristo sofreu crudelíssimos tormentos, castigos. Entre eles estavam Policarpo de Esmirna. O seu fim foi um martírio. Vejamos, irmãos, a história, aquilo que Eusébio declarava, ele escrevia. Isso que eu estou lendo, que eu estudei aqui também, foi extraído do livro, do documento de Eusébio. Existiam outros historiadores na época também do Senhor Jesus Cristo. Houve um historiador que chamava-se Heródoto. Não consegui o livro dele ainda, mas existe até hoje, irmãos. Glória ao Senhor. Muitos foram espalhados, condenados à fogueira, por não adorar o imperador ou fazer culto a ele. Certo, irmãos? Muitos foram chicoteados, muitos passaram por diversos processos, mas cada lágrima, cada suor, cada martírio que acontecia era uma obra que Deus queria fazer na vida de alguém, uma obra de salvação. No ano de 155 depois de Cristo, regado com sangue, um ano muito cruel, irmão, foi esse ano para os cristãos. Em 202, o imperador Sétimo, o Severo, expediu um edito proibindo o proselitismo. Judeus de nascimento abraçavam a religião dos judeus e passavam a cumprir sua lei, inclusive a circuncisão. Esse mesmo decreto proibia e proibia tanto para os judeus como para a pregação cristã. Então ali, irmãos, o povo sofreu muito. Em 250 depois de Cristo, Décio expediu um novo edito, reavivando o culto ao imperador e a adoração aos deuses, e construiu muitas estátuas do imperador e suas também. Espalhou pela cidade de Roma para que fossem adorados. Muitos cristãos foram firmes e deram o seu testemunho com sangue. Os cristãos ganharam um novo nome naquele dia. Os confessores da fé. Glória ao Senhor. Eles não negavam a Cristo. Hoje, muitas das vezes, qualquer coisinha a pessoa reclama. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, irmãos. Glória ao Senhor, para nós vermos coisas terríveis que os nossos antepassados passaram. Antepassados passaram, não é? Parece até uma... É verdade, irmãos, a gente fala isso, mas nós podemos dizer que houve... até mesmo, irmãos, os cristãos perdiam seus bens. Seus bens eram confiscados, tirados. Eram tirados deles, irmãos. Depois de muito lentamente surgiram conversões entre as classes ricas. Aí começou a mudar um pouco entre os intelectuais. E desta forma os primeiros cristãos não tinham igrejas, não havia meios suficientes para pagar as construções, eram impedidos inicialmente por carência, depois por prudência, de construir
prédios que nunca poderiam se assemelhar a templos. Quando se reuniam, usavam qualquer edifício que estivesse disponível. Não existia esses templos que nós falamos hoje de igreja, irmão. Glória ao nome do Senhor. Realmente, naquele tempo, normalmente se reuniam em casas, ou em alguns salões, em alguns lugares que tinha espaço. Glória ao nome do Senhor. Porque quando eles que queriam, quando o imperador sabia que eles estavam reunidos em algum lugar grande, ele mandava ir lá e derrubar as paredes, irmão. Na decoração romana, irmãos, havia, para dar lugar e cômodos maiores, que não mexiam na decoração romana ou helenística das casas. Existiam casas que tinham vários quartos, não é? Devido à cultura daquela época. Então ali, aqueles que se convertiam cediam alguma parte para que houvesse reuniões. Em 303, o imperador Diocleciano, por motivos ligados ao desejo de restaurar a unidade política religiosa do império, publicou um edito violento contra os cristãos, destruição das igrejas e dos livros sagrados e a cassação do mandado de todos os cristãos que ocupavam cargos públicos. A perseguição aos cristãos só cessou em fevereiro de 313, quando Constantino publicou o Edito de Milão. Mas nós vamos parar, o Edito de Milão, mas nós vamos parar por aqui, irmãos. Vejamos isso desde os apóstolos. Hoje eu me pergunto, nós estamos vivendo já o Apocalipse. Podemos dizer, não que nós estamos no Apocalipse, mas estamos vendo sinais do Apocalipse, da volta de Cristo. Será, irmãos, que nós vamos... Isso é uma questão pessoal. Eu não quero que vocês tenham isso como uma doutrina, porque eu não jamais eu vou criar doutrinas aqui. Vou ficar naquilo que está escrito. Mas no meu pensamento, irmãos, eu vejo tudo isso da história, os cristãos antepassados sofreram, apanharam, morreram, irmão. E nós queremos uma coisa com tão facilidade, um arrebatamento antes da tribulação. Quer dizer, não vão passar, nós já estamos passando alguma coisa, mas perto desses irmãos não vão passar nada, irmão. Então tem momentos que eu fico pensando assim, ora, eu creio que pode ser assim, mas quando eu leio aquela parte que assim como o relâmpago sai do ocidente ao oriente, assim será a vinda do Filho do Homem, e que todo olho verá, eu fico meditando, será mesmo que haverá um arrebatamento secreto? Ou isso foi uma... Existe um estudo sobre isso, irmãos. Eu posso fazer outro dia. Porque não está muito claro isso, não é? Todavia, se nós falarmos diferente, alguém pode entrar em pânico. Mas eu quero dizer para você que de uma forma ou de outra Jesus Cristo vai voltar. Ah, mas irmão, nós vamos encontrar com eles nos ares. Por isso mesmo, nós fôssemos arrebatados para entrar em algum lugar, nós não íamos encontrar com o Senhor nos ares. Nós já iríamos entrar aonde está o Senhor. Todavia, irmãos, eu não estou aqui para tirar a fé de ninguém. Eu até então creio no pré-tribulacionismo, mas eu sou mais pendente para o pós-tribulacionismo. Porque eu acredito que nós vamos sofrer. Não é que eu quero ser pessimista. É que eu olhando a igreja no começo e olhando o que está acontecendo hoje em alguns países, para os irmãos terem ideia, no Egito,
Se você for pego com uma Bíblia, pelo menos algum tempo atrás, na mão, e eles verem que é uma Bíblia, você vai preso. Tem países, como esses países aí que estão guerreando contra Israel, tem lugares lá que eu já estive. Você não pode nem falar que é cristão. Isso eu digo para vocês por experiência própria. Já em Israel, Jerusalém, a gente fala, não tem problema, tem até lugares que a gente pode até fazer culto. Tirando, irmãos, respeitando também o espaço dos ortodoxos, não é? Como eu disse ontem, aproximadamente 30 mil judeus messiânicos, cristãos, isso já faz algum tempo, essa estatística, creram em Yeshua, ou Jesus Cristo. Vamos aguardar a volta do Senhor, irmãos. Não vamos nos preocupar se vamos passar por isso ou por aquilo. Esses irmãos não passaram? Eles não venceram? Será que eles tinham força? Será que eles tinham capacidade? Será que eles tinham alguma coisa que desse a eles uma força humana? Não, mas eles tinham o Espírito Santo. Quando o homem é cheio do Espírito Santo, irmãos, e a presença de Deus o toma, ele não sente nem a dor. É como se ele estivesse ficando anestesiado de tanta virtude. E ao invés de ele falar ai, ele dá glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com isso. Se preocupe agora em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar mesmo, procurar saber as coisas. Isso é importante. Se dedicar naquilo que está escrito. Alguém é contra eu falar estudar, mas irmão, eu gosto. Se você não gosta, faça de outra forma. Cada um pensa de uma forma. Eu gosto mesmo, irmão. Eu gosto de saber as coisas. É gostoso, principalmente saber as coisas de Deus. Mas quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Você que está aí, não fique com medo. Se for para nós ser pré-tribulacionistas, se Deus for para buscar nós antes, louvado seja Deus. Se for no meio, louvado seja Deus. Se for depois, louvado seja Deus. Não importa. Importa que nós estejamos com Ele. Você não concorda? Vamos dar glória a Deus, vamos buscar o Senhor e vamos meditar. Escute esse vídeo com muita atenção e medite, ok? Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso eterno Deus reine em nós para uma vida eterna. Amém e amém.